bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos a mais um vídeo da série especial Outlander e hoje a nossa série vai falar a respeito de livro versus série. Se você ainda não conhece a série Outlander, eu vou falar para vocês resumidamente da história. Trata-se da história de uma mulher chamada Claire Randall que em 1945 sai para a lua de mel com o marido, acontecem um monte de coisas. E acaba que essa mulher acaba no passado, onde vai acontecer 300 outras coisas e ela vai acabar se apaixonando por uma outra pessoa. Bem resumidamente mesmo, eu já tenho um primeiro vídeo aqui. É só você depois dar uma olhada aqui no canal direitinho, que vai achar o primeiro vídeo fazendo aí um apanhado para quem nunca leu Outlander. Esse vídeo vai conter spoiler do primeiro livro e spoiler da série. Se tu ainda não teve contato com nenhum dos dois, eu sugiro que assista o primeiro vídeo e que se interessar, procure ou a série ou o livro, tá certo? Essa é uma das adaptações mais fiéis que eu já vi na televisão. A produção televisiva geralmente faz adaptações com o que acha pertinente, que vai vender, que vai render audiência, que tem na mente que o público vai gostar bastante, e nem sempre é bem assim que acontecem as coisas, né? Principalmente com séries que ambientam períodos de época, às vezes eles apostam em coisas que incomodam o público e acaba que a série é cancelada. Mas no caso de Outlander aconteceu exatamente o contrário. Eles fizeram uma adaptação muito fiel à obra original e isso deu super certo. Atualmente você encontra a série Outlander para assistir no Fox Premium e na Netflix Brasil também. E aí, se você não é assinante, não tem, aí fica difícil, né? Mas, enfim, é uma série para televisão fechada, tá? E vamos, então, conversar aí sobre as diferenças. Vou destacar para vocês, trata-se da surra do Jimmy, né? Ela não aconteceu de um jeito diferente. Mas no livro as coisas são mais detalhadas, você entende que ele foi preso mais de uma vez, ele passou por uma história muito maior do que aquela que a série mostra com Black Jack Randall. E que aquela surra em que o pai dele desmaia, né, desfalece ali, ela é muito pior porque as coisas aconteceram antes, foram bem diferentes, tá? E no livro isso é bem detalhado, e a gente entende que a dor do Jimmy ela é muito mais intensa do que isso. No livro, inclusive, nós temos uma conversa do Jimmy contando que o Black Jack Randall ele trabalhava muito psicológico como um psicopata que era, né, parafílico também. Para quem não sabe, parafilia é essa atração que o Black Jack Randall sentia, essa atração doentia, né? E ele abalava muito o psicológico das pessoas, não pura e simplesmente por ter essa tara em ver as pessoas feridas como ele tinha, fisicamente falando, mas também pela questão de abusar realmente do psicológico, fazer com que a pessoa ela pensasse na possibilidade de que talvez um abuso físico fosse melhor do que tomar certas decisões que envolvem a própria vida, inclusive. E é uma das partes mais fortes aqui do livro, e realmente na televisão ficou mais suave isso, apesar de ainda assim nos causar impacto, né, na produção da série. Mas no livro isso é bem mais detalhado, a história é muito maior do que a que foi mostrada. E, enfim, eu senti uma certa diferença aí. Também senti diferença na questão do que acontece com a Claire quando ela chega no castelo de Lihó, né? Na série dá a entender que a Claire, ela tá tentando fugir de tudo que é maneira possível e imaginável, e realmente está. Mas dá a entender que o Colum Mackenzie, ele aprende lá, né, como se ela fosse uma espiã. E não é bem assim que acontece no livro, né? Tem diferença dessa parte também. Na verdade, ela resolve ficar lá como uma Biton. Biton eram as pessoas que eram curandeiros ali à época, né, ali na Escócia, nas Terras Altas. E ela resolve que vai ficar como Biton. E ela então não tem aquele embate que tem na série com o Colum atrancando lá as 7 chaves, colocando ela naquele fosso para atender as pessoas. Na verdade, ela faz isso de pura e espontânea vontade, até para que ela consiga estudar o local, para que ela consiga conhecer as pessoas, para que ela consiga ganhar a confiança das pessoas, para que ela consiga se ambientar. Então, eu acho que nesse ponto o livro é mais interessante, porque a Claire usa disso como um plano realmente de fuga. Eu vou fingir que sou boazinha, eu vou ficar por aqui atendendo todo mundo
E aí eu vou ganhar as pessoas, vou ganhar a amizade das pessoas e com isso eu vou conseguir fugir em algum momento. E na série não, na série pareceu que o Colin colocou ela lá, obrigada. E não tem essa parte estratégica que eu gostei de ver na Claire como alguém que atuou na Segunda Guerra. Eu achei muito interessante, né? A Claire, ela foi enfermeira da Segunda Guerra Mundial. Então, tem aí essa parte da estratégia, porque o Frank, né, ele trabalhava nessa parte da inteligência da guerra, né? E eu achei essa parte super interessante no livro. Outro ponto diferente, mas esse não impacta diretamente na narrativa da história, é que na série o Angus, ele ganha um papel de ranzinza, né? E ele é até engraçado, e sinceramente eu prefiro mil vezes o Angus da série, porque aqui no livro praticamente o Angus é nada, né? E é isso, gente, ele não é nada mesmo. Na verdade, quem tem aquelas tiradas, aquelas sacadas é o Rupert, e ele é muito mais engraçado aqui. Há também a distinção das características do Rupert, né, que aparece pra gente na série. Eu achei que fazer eles como parceiros ali ficou muito mais legal na série do que acontece aqui no livro em si. Há também uma diferença um pouco na construção da Gaylis Duncan. Acho ela mais assim, decifrável no livro, sabe? O livro deixa ela já meio que sombria desde o começo. Uma pessoa que instiga a curiosidade, mas ao mesmo tempo que você não gostaria de ter por perto, né? E eu gostei bastante da construção dela no livro por conta disso. Porque é como se a Claire estivesse se aproximando do perigo quando se aproxima ali da Gaylis. Eu sinto diferença também um pouco nessas características que não impactam diretamente na construção narrativa da série. A outra diferença que existe é que, diferente da série, a Claire, quando tem a oportunidade de fugir, que tá lá perto de Craig Nardun, ela, na verdade, não grita o nome do Frank. Isso ficou tão mais bonito na série, gente. Na série, quando ela grita Frank, que o Frank tá lá no Craig Nardun também, do outro lado, e ele escuta a Claire gritando e ele começa a gritar por ela. Ai, gente, essa cena é maravilhosa demais! E é perfeita. E eu gosto dela na série, porque no livro não acontece isso. Na verdade, no livro a Claire nem consegue chegar lá direito, gente. Vocês têm que ler pra vocês verem que é um mio. Também que eu achei muito, 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 muito boa no livro é a parte do mosteiro. Eu queria que essa parte do mosteiro fosse perfeita como foi aqui, porque eu sei que não dava tempo, porque já tinha muito episódio, cada episódio 1 hora e todo mundo, mas enfim, se tivesse sido como é no livro, vocês iam se encantar 3 vezes mais pelo Jimmy e pela Claire como casal. Porque na cena do mosteiro, há uma parte lá, que eles juntam as criptas lá pra baixo do mosteiro, menina. Ai, eita cripta. Também é diferente entre série e livro a recuperação do Jimmy. Há uma frase que o frade ali enfim, os recebe no mosteiro, fala pra Claire na série, que é, você não pode salvar quem não quer ser salvo. E acontece que no livro, o Jimmy não tá se recusando a ser salvo. Na verdade, no livro, o Jimmy ele realmente tá muito machucado, tá lidando com a questão toda, mas ele aceita os cuidados, né? Depois que passa a fase que ele quer realmente morrer, que ele realmente chega a pedir pra uma pessoa que o mate, ele tem essa parte de se recuperar numa boa, assim. E uma coisa que também é diferente é que ele não repele a Claire de pronto, sabe? Como se ela não pudesse tocá-lo e coisas do tipo. A conversa que a Claire tem também com uma das pessoas que estão ali no mosteiro a respeito de quem ela é, do que ela tá fazendo ali com o Jimmy, é muito mais intensa no livro. Ela não impacta diretamente na história, mas eu gostaria que tivesse sido do jeito que foi no livro, porque eu achei que os sentimentos da Claire foram muito bem descritos no livro também. Lógico que nós estamos falando aqui de uma adaptação, eu não estou de jeito maneira colocando defeito na série e muito menos colocando defeito no livro, gente. Mas eu acho que as construções foram muito, muito, muito parelhas e que certas coisas poderiam ter acontecido, óbvio que todo fã deseja, mas a gente super entende que tenha sido adaptado. E tem mais algumas diferenças que aconteceram entre as ambientações, alguns nomes de personagens que foram trocados, personagens que não existem no livro, existem na série, personagem que não existe na série, existe no livro, mas são coisas que não impactam diretamente também na história como um todo.
Pra fechar isso aqui, eu vou falar do resgate, né? A parte em que resgatam o Jimmy lá da prisão de Wentworth, já quase no final do livro. É bem diferente do que acontece na série, esse resgate. Toda uma construção narrativa que explica, inclusive, a questão dos sentimentos do Murtagh pela família do Jimmy, né? Principalmente pela mãe do Jimmy Fraser. E eu acho muito importante que as pessoas leiam para conhecer essa parte também, né? Não apenas dos sentimentos do Murtagh, mas também de tudo que aconteceu. Para que eles conseguissem tirar o Jimmy de lá no livro, a narrativa ela é construída à base de um amigo que eles há muito tempo não visitam e que tem uma fazendinha próxima ali a Wentworth. E aí a Claire tá usando certo apetrecho, ela quer pagar para que alguém ajude, pelo amor de Deus, a salvar o Jimmy, porque ninguém quer fazer isso. E acontece que esse cara ele se recusa terminantemente a fazer alguma coisa porque ele não quer se pôr em perigo político, né? Se ele escolher um lado, como eles estão ali às vias do levante jacobita, vai ficar muito na cara que ele realmente escolheu um lado. E ele não quer fazer isso. E aí é que eles têm a ideia daqueles bois a entrarem lá, né? Essa parte ficou até meio parecida assim na série do que é no livro, mas tem toda uma construção narrativa que acontece bem antes que você só vai encontrar aqui. Outra parte que também é um pouco diferente é o encontro da Claire com os lobos. Na série você não viu isso, viu? Exatamente, mas aqui você veria. A Claire, quando é libertada lá pelo Blackjack Randall, e ela o amaldiçoa com a data da sua morte, ela cai ali e quando ela tá indo em direção à floresta, em direção aos outros que estão escondidos para tentar resgatar o Jimmy, ela acaba tendo um embate com um lobo. O lobo leva a pior, mas é muito interessante ver da onde a Claire ela tirou aquela força, a maneira como o lobo a machuca, a maneira como ela tem uma hora que ela descreve que já tá desfalecendo. O encontro dela com o lobo foi uma das partes mais tensas da leitura como um todo, assim. Você fica, meu Deus do céu, esse lobo vai matar essa mulher. Enfim, que dá tudo certo. Mas eu queria muito que esse embate tivesse acontecido pra gente sentir, sabe, muito da visão da Claire do que tá acontecendo ali naquele momento de desespero. O que a gente percebe das coisas que foram cortadas, mas que estão aqui no livro, é que a todo momento o desespero da Claire para salvar o Jimmy era tamanho que ela não sentia a dor nela mesma, que ela não estava vendo o perigo a si mesma, que ela não estava vendo os esforços que teria de fazer de si mesma para salvar o seu amado. E aí é que fica o questionamento até onde a gente vai quando a gente chama alguém. Era a Claire com o Dougal Mackenzie bem antes ali, quando ela vai pedir auxílio para salvar o Jimmy, né? As circunstâncias no livro e na série são outras, não impacta tanto, mas são outras, são diferentes. E eu queria que tivesse sido como no livro, para já mostrar um pouco mais do caráter do Dougal Mackenzie pra gente num todo. Tirando essas diferenças, tudo muito parecido, gente, tudo muito parelho. É como eu falei, muitas das coisas que eu pontuei aqui, estou sempre frisando que não atrapalham a narrativa em nada. O grosso da narrativa foi todo pra tela, é uma das ambientações mais bem feitas a primeira temporada com o primeiro livro de Outlander. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem aí das diferenças entre a série e o livro. Deixem aqui nos comentários outras diferenças que vocês notaram entre a série e o livro pra gente discutir um pouquinho a respeito disso. E óbvio que eu vou fazer também nos outros livros se vocês gostarem. Se ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Se você não gostou do vídeo, não deixe de comentar por que não gostou. E se gostou do vídeo, não esquece de contribuir com seu joinha pra gente continuar fazendo vídeos aqui. Nós temos um clubinho de leitura chamado Clube de Leitura Não Me Esqueças, que é por um acaso o nome da florzinha que a Claire vai atrás, chamada Myosotis, né? E aí, minha gente, que lá a gente fala de tudo a respeito dos livros. Nosso blog é completamente voltado para os livros, com uma riqueza que a gente pode falar que é muito grande. A gente faz muita pesquisa para trazer materiais inéditos para todo mundo. Então, se você tem curiosidade de ler, se precisa de um incentivo para ler o primeiro livro, ou se você prefere acompanhar os resumos que não o primeiro livro em si, eu sugiro que você visite o nosso blog, porque lá a gente solta resumo quase todos os dias do livro 1. Você vai encontrar o acesso para o nosso blog aqui na descrição do vídeo. E é só visitar e também seguir a gente, que a gente sempre tá postando novidades. Mas é assim, sempre. E pra você ficar por dentro também do mundo de Outlander.
Lembrando a vocês que assim, a gente não é shipper, tá? Shipper é a pessoa que gosta do romance entre o ator e a atriz. A gente não tem nada contra. Somos 29 pessoas, algumas obviamente são na sua vida pessoal, mas a gente prefere não misturar as coisas. Então a nossa pesquisa, a nossa curadoria, o nosso foco é a obra construída pela perfeita da Diana Gabaldon, e é só nisso que a gente se foca no blog, tá? E com respeito às séries, a gente espera o que a emissora oficial aqui do Brasil, que é a Fox, solta de informação. A Fox, a Sony e a Netflix. Então, o que os três soltam aí de informações, a gente vai e divide com vocês. Mas não é o nosso foco principal em si a série. Eu achei legal fazer esse vídeo pontuar, por quê? Porque todo mundo que começa lendo Outlander, sem querer ou não, começou ou conheceu a série, se apaixonou pela série, enfim, mas vai ter o contato com a série. A série é muito fiel ao livro. E eu queria que vocês conhecessem, então, as diferenças e as igualdades. Um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo com mais alguma coisa sobre esse mundo tão perfeito de Outlander. Beijão!